gente, tudo bem? Eu sou a Milton de Livro em Livro e hoje eu vou continuar o projeto literário e o diário de leitura sobre as Crônicas de Nárnia. Gente, quem acompanha aqui o canal já deve ter visto o vídeo 1 do diário de leitura desse livro. E se não assistiu, eu vou deixar aqui o link para vocês poderem conferir e assistir lá o primeiro vídeo, que esse aqui vai ser tipo uma continuidade, já que é o diário de leitura desse livro. No primeiro diário de leitura, falei um pouquinho como que estava sendo a leitura da primeira crônica, que é o Sobrinho do Mago, e eu parei exatamente no capítulo 8 e eu ia passar para o capítulo 9 da primeira crônica. Então eu terminei de ler a primeira crônica e agora eu também já li a segunda crônica, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Assim, lá onde eu parei, eu acompanhei o nascimento, o surgimento de Nárnia, quando Aslan, que é o leão, ele vai criando Nárnia parte por parte e tal, e é impossível a gente não assimilar ou associar com a criação mesmo do mundo, segundo a Bíblia, né? E a gente começa a ver que realmente vários fatos são bem, como é que eu posso dizer, nos remetem, a gente faz esse link, a gente faz essa conexão com as partes da Bíblia. Já tinha visto alguns comentários que as Crônicas de Nárnia sempre tinha esse teor mais religioso, fazia uma abordagem religiosa e servia como tipo uma forma de incutir aquilo na cabeça das pessoas, né? Então aqui a gente vai continuar acompanhando isso, o nascimento, o surgimento de Nárnia, e a gente vai acompanhar Aslan, que vai passar uma missão pro Diggory, que são os personagens, o Diggory e a Polly, e aí eles vão cumprir essa missão, que é pegar essa maçã para poder levar para a mãe do Diggory, porque a mãe dele está doente. Então, nessa missão eles conseguem encontrar ainda a feiticeira, e a feiticeira vai tentar, tipo, seduzir os meninos, as crianças, para que eles façam o oposto do que o Aslan pediu. Mas eles vão resistir e vão persistir e vão fazer as coisas de acordo com o que o Aslan pediu, né? Que é o leão, né? Então a gente vai acompanhar essa história realmente tem um fim que é bem legal, porque quando eles levam, o Diggory e Polly levam o fruto, a maçã, para o mundo deles, para Londres contemporânea deles, e ali a mãe do Diggory come a maçã e a semente ele planta, e com essa planta, quando ele planta, nasce a árvore, e essa árvore, com o passar do tempo, ele acaba indo morar numa fazenda, e aí ele pega essa árvore e transforma num guarda-roupa. E é assim que a gente vai sendo introduzido para a segunda crônica, que a gente sabe que foi a primeira que foi escrita pelo C.S. Lewis, né? Então eu tava muito, a minha empolgação, a minha ansiedade para ler a segunda crônica é indescritível, porque eu só conseguia pensar, foi a primeira crônica escrita e tal, depois que muito adiante que o C.S. Lewis escreveu o Sobrinho do Mago. Então eu tô louca pra ler essa segunda crônica, que foi a original, que originou tudo. E eu fui ler muito cheia de expectativa, tanto que eu tava morrendo. Era muita expectativa, mas eu tava com muito medo de me decepcionar. Mas eu não me decepcionei, gente. Eu adorei a segunda crônica também. E apesar de eu ter tido que dar tchau pros personagens da primeira crônica, porque eu simplesmente amei a Polly e o Diggory, porque eles eram muito ousados, muito destemidos, então eu adorei esses dois personagens. Então dar tchau pra eles foi assim meio doloroso, porque já nessa segunda crônica a gente vai acompanhar 4 personagens, mais 4 crianças, que é a Lúcia, o Edmundo, o Pedro e a Susana. Então essas 4 crianças são totalmente novas e elas estão na fazenda. Essa fazenda que eu falei, né? E eles vão para essa fazenda onde fica o professor. E o professor, segundo dá para entender aqui, é o Diggory. Exatamente, o Diggory já é grande, já é velho, assim, por sinal, né? Já é um professor, mas ele nunca conseguiu esquecer de Nárnia. Ele sabe que Nárnia ainda está muito presente. Então, essas crianças sempre nas férias e tal, eles vão passar as férias nessa casa dessa fazenda. E numa dessas brincadeiras deles, Lúcia
do guarda-roupa. E, né, eles estavam tentando se esconder, brincando tipo esconde-esconde, né? E Lucy encontra esse guarda-roupa e se esconde dentro desse guarda-roupa. E de repente ela tá em Nárnia. E aí ela começa a se envolver com o que está acontecendo em Nárnia, porque Nárnia está completamente diferente do que estava na primeira crônica, que a gente viu Nárnia toda resplandecente, Aslan criando Nárnia e tal. A gente vê aquilo ali uma realidade, um mundo mágico, um mundo incrível, um mundo maravilhoso de se viver, onde os animais falam, as plantas entendem e tudo. Então a gente vê esse nascimento de Nárnia, a gente fica, nossa, que incrível, que mundo incrível. E aqui a gente vê, quando Lucy vai pra Nárnia, a gente já tem aquele estranhamento. Nárnia só vive na neve, é frio, é escuro e tá aquele clima gótico, aquele clima de tristeza. E a gente vai entender por quê. Porque a feiticeira, ela conseguiu dominar Nárnia. Não se sabe exatamente como foi que se deu, porque não foi muito bem explicado isso aqui, né? Mas a gente sabe que a Nárnia está sob o poderio, sobre o poder da feiticeira. Desculpa, gente, acho que a feiticeira, ela continua muito cruel, muito malvada. Ela transforma todas as pessoas que são contra ela transforma em pedra ou ela manda matar. Então aqui a gente vê Lucy, ela conhece alguns dos personagens, algumas das criaturas que falam em Nárnia, e eles contam a história pra ela, mas ela decide que tem que voltar pra casa dela, pros irmãos, e ela acha que já tem passado assim horas. E quando ela volta, ela vai ter que tentar convencer os irmãos dela de que existe Nárnia, que ela se perdeu dentro do guarda-roupa, mas ninguém acredita. Gente, é muito sufocante pensar que ninguém conseguiu acreditar nela, até que Edmundo passa pela mesma situação. Ele se perde dentro do guarda-roupa, só que em vez de ele encontrar as criaturas boazinhas, ele encontra quem? Isso mesmo, a feiticeira do mal. E ela começa a tentar seduzir Edmundo para que ele traia os irmãos dele e traga os irmãos dele para Nárnia, porque existe toda uma mitologia de que esses irmãos que vão conseguir salvar Nárnia. E a feiticeira, ela quer destruir esses irmãos para que eles não possam salvar Nárnia. Então é muito interessante, a gente vai acompanhar isso também. O Aslan, né, o leão, ele já tinha há muito tempo desaparecido de Nárnia, mas ele estava sempre presente. E aqui ele retorna a Nárnia também, junto com as crianças, e vai ter muita aventura, muitas descobertas, e novamente C.S. Lewis nos transporta assim para dentro da Bíblia, com o sacrifício de Aslan, com tudo o que acontece, com as batalhas e tal. É muito bom, gente. Eu não consigo explicar, porque eu tava com muita expectativa, eu pensei que eu ia me frustrar, mas conseguiu assim, superar as minhas expectativas, embora eu tenha que confessar que eu preferi muito mais os personagens da primeira crônica, porque eu amei a Polly e o Diggory juntos. Eles faziam um grupo de amigos muito legal, porque eles tipo brincavam e tipo se botavam à prova, e aqui não, a gente vê que os irmãos, eles às vezes se entendem, às vezes não se entendem. Então é muito legal também, mas assim, eu preferi os personagens da primeira crônica, embora esses também. Lúcia, pra mim, é um encanto. E o Pedro também é muito interessante, a gente vai fazendo essas conexões, é impossível não fazer essas conexões de verdade. E o final da crônica também é super legal, super maneiro, e eles retornam, essas 4 crianças, elas retornam pro mundo contemporâneo, e vão falar com o professor, e o professor é incrível, porque o professor já esteve em Nárnia, né? O Diggory já esteve em Nárnia, e é incrível quando ele diz que Nárnia sempre vai estar presente na vida dessas crianças, embora elas não possam voltar lá, a não ser que elas sejam chamadas. Então eu não sei muito bem o que eu vou esperar da próxima crônica, que é Cavalo e Seu Menino. Não sei muito bem o que esperar ainda, mas assim, eu estou empolgada, porque eu
vão ficar empolgadas com as Crônicas de Nárnia, porque eu acho que depois que você conhece Nárnia e todas essas possibilidades, é impossível você não se empolgar com esse mundo, com essa história e fazer essas associações, esses links com a vida, com a nossa vida, com a nossa estrutura, com os nossos pensamentos, com as nossas ideologias, com as nossas filosofias. Então é muito interessante. Eu super indico para vocês, se tiver alguém fazendo a leitura de Crônicas de Nárnia e quiser compartilhar comigo algo sobre a primeira e a segunda crônica, eu estou aqui, podem comentar. Então é isso, gente. Eu tô, por enquanto, o diário de leitura tá me ajudando muito a manter o foco nessa leitura. E eu já li 2 crônicas, ou seja, faltam 5. Então eu tô muito empolgada ainda, tô gostando muito, a minha experiência está sendo muito boa, apesar do livro ser muito volumoso. E aliás, eu não tô lendo muito no livro, eu tô lendo mais no Kindle, porque eu acho assim, as letras aqui do livro muito pequenas e as páginas branquinhas não me ajudam muito, a minha vista fica cansada. Então eu leio mais no Kindle do que propriamente no livro, mas tá sendo muito rápido. Quando eu começo a ler uma crônica, em pouco tempo eu termino. Negócio que eu gosto de pausar e fazer algumas anotações aqui que eu faço, pra eu poder fazer o diário de leitura depois. Na realidade, eu já queria ter feito esse diário de leitura há algum tempo, porque já faz pelo menos 1 semana que eu já terminei de ler a segunda crônica. Mas, gente, eu sou uma pessoa metódica, eu preciso encontrar um dia na semana pra fazer as gravações aqui pro canal, porque se eu deixar assim, sem um dia, sem nada, sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar. Então, assim, eu tenho que ainda me organizar em relação a isso, mas o diário de leitura vai seguir. Eu vou continuar vindo aqui, dando a minha opinião pra vocês, e eu espero que vocês estejam gostando e que vocês também aproveitem também essa oportunidade. Se vocês tiverem um livro em casa, ou se vocês quiserem ler, aproveitem a oportunidade e leiam junto comigo. Sim! Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Até o próximo diário de leitura, ou até o próximo vídeo, né? Porque eu acho que saem outros vídeos antes do próximo diário de leitura. Tchau!